apesar de nós termos outros tipos de órgãos sensoriais, a visão é, na espécie humana, a mais utilizada pelo ser humano na hora de se comunicar com outros seres vivos ou até com o próprio meio ambiente. Quer saber mais sobre a visão? Segura na bagaça que depois da vinheta tem órgãos sensoriais visão para você. Então, gente, como é que funciona a visão humana? Beleza, vamos lá. Visão humana, você vai lembrar do quê? Olhos, né? Ah, eu enxergo com o nariz. Não, a gente vai lembrar dos olhos, né? Então, aqui eu fiz o esquema do olho. Professor, não estou entendendo. Imagina um olho de lado aqui, beleza? Então, você tem aqui um globo ocular, tá? Essa camada mais externa aqui, ó. Esta camada mais externa aqui, nós vamos chamar, então, de esclerótica. Esclerótica. A esclerótica é um tecido conjuntivo fibroso, não vascularizado. Então, é aquela parte meio branca que você vê aqui do olho, beleza? E ela envolve todo o globo ocular, não só a parte frontal que a gente está acostumado a ver. A parte do meio é uma outra camada, então, ela é chamada, então, de coroide. Coroide. A coroide já é um tecido vascularizado. Já é um tecido conjuntivo vascularizado que tem como função dar suprimentos para essas camadas que formam todo o globo ocular. E a camada mais interna, a que fica lá dentro do olho, é a famosa, então, retina. Belezinha? Então, você tem a esclerótica, a coroide e a retina. O que tu tem que ficar ligado? Tu tem que ficar ligado o seguinte, aqui em roxo tá a esclerótica. Aí, é esclerótica, esclerótica, esclerótica. Quando ela passar na frente do olho, então, nessa partezinha que ela passa bem na frente do olho, ó, nessa partezinha aqui, ó, a esclerótica, ela se torna transparente. E aí a gente chama essa partezinha transparente da esclerótica de córnea. Córnea, ó, córnea. Então, eu quero que você entenda que a córnea é a parte frontal da esclerótica, né? Ou esclerótico, só esclerótico mesmo, esclerótica, beleza? Então, quando a esclerótica passa na parte frontal do olho, ela se torna transparente e esse pedacinho transparente a gente chama, então, de córnea, beleza? Outra coisa parecida que acontece com a coroide é a íris. Então, o que acontece? É coroide, 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 coroide. Chegou bem embaixo da córnea, a coroide ganha uma coloração. E essa coloração, essa estrutura, que geralmente pode ser colorida, castanho, verde, azul, amarelo, rosa, preto, né? Essa estrutura colorida, a gente chama de íris. Íris. Ah, pessoal, íris é o nome da minha tia. Nossa, que legal, né? Parabéns para sua tia que tem o nome de íris, né? Então, esta íris, então faz parte da coroide, beleza? E você vai perceber que a íris, ela controla o fechamento ou abertura de um buraco. Este buraco aqui, ó, nós chamamos de pupila. Pupila. Então, a pupila, que é aquela bolinha preta que a gente tem no meio do olho, na realidade é um buraco. É um buraco que pode estar aberto ou fechado, e esta abertura ou fechamento são controlados, então, pela íris, beleza? Aí, depois da íris, bem abaixo da pupila e da íris, você tem uma estrutura biconvexa, uma lente. Na verdade, é uma lente famosíssima que nós chamamos de cristalino. Cristalino, tá? O cristalino, então, lembra que o cristalino é uma lente que você também acaba vendo em física, né? Lente biconvexa, que tem como função o foco. O foco. Ele vai dar foco à sua visão. Mas como que ele funciona, professor? Calma, já vamos chegar lá, tá? Por enquanto, memoriza as partes do olho. Mais para dentro, né? Lá dentro, na parte mais interna do olho, então você tem a retina.
A retina, ela é importantíssima porque é nela que estão o que a gente chama de fotorreceptores. Então você vai encontrar na retina, você vai encontrar aqui na retina os famosos fotorreceptores. Fotorreceptores, tá? Estes fotorreceptores são os responsáveis por pegar a luz que está entrando através da córnea, da pupila e do cristalino. A luz que está entrando, então, é captada por esses fotorreceptores e mandada, então, por um nervo lá para o cérebro. Nervo esse chamado de nervo óptico, né? Nervo óptico. Tranquilo? Então, o que acontece? Você percebe toda uma interligação entre essas estruturas. Por exemplo, a luz. A luz tem que entrar, não tem? Então, a luz entrou por aqui, ela entrou na córnea, né? A córnea é transparente, deixou a luz passar, a luz passa pela pupila. Quando esta luz chegar no cristalino, o que o cristalino faz? O cristalino joga essa luz numa região da retina. Então, ó, ele vai pegar todos os raios de luz que estão entrando pela tua pupila, né, pela tua córnea, pela tua pupila, e ele vai jogar todos esses raios luminosos em uma região da retina rica em fotorreceptor. Esta região da retina, onde eu tenho uma concentração maior de fotorreceptores, nós chamamos então de fóvea ou mácula central, né? Fóvea ou mácula central. Beleza? Então, se cair, o que é fóvea ou o que é mácula central? É uma parte da retina onde eu tenho uma concentração muito grande de fotorreceptores e é para onde o cristalino direciona os raios solares que estão entrando. Beleza? Muito bem. O que a gente tem que saber desses fotorreceptores? Que eu tenho dois tipos, né? Eu tenho fotorreceptores que são mais sensíveis à luz, que eles são mais sensíveis à luz, e eles são chamados, então, oh meu Deus, vou dar uma apagadinha aqui, apaga também isso aqui, são receptores mais sensíveis à luz, e eles são chamados de bastonetes. Bastonetes. Por eles serem mais sensíveis à luz, são esses receptores que geralmente eu utilizo à noite. Então, a gente diz que esses bastonetes, eles servem para fazer você enxergar preto e branco. Preto e branco. Ok? Você percebe que durante a noite, a gente não consegue visualizar cor diferente no ambiente escuro, com pouca luminosidade. Então, a partir desse momento, a gente acaba usando muito mais os receptores do tipo bastonete. E eu tenho aqueles receptores que são menos sensíveis à luz, né? Por isso, eu tenho que ter uma luminosidade muito mais alta. E esses sensíveis à luz, né? Esses menos sensíveis à luz são os famosos, então, cones. E aí, os cones, a gente usa para enxergar o quê? Colorido. Beleza? Então, menos sensíveis à luz, mais sensíveis à luz, que são, então, os bastonetes e os cones. Convém só fazer um link aqui, ó, que esses bastonetes a gente usa para produção, na realidade, para o funcionamento dele, eu tenho que ter uma enzima chamada de rodopsina. E a rodopsina está associada ao consumo de retinol, que é a vitamina A. Então, quando você não ingere quantidades necessárias de retinol, de vitamina A, você acaba tendo um fenômeno chamado de cegueira noturna, porque você tem um problema aí na luminosidade, né, no funcionamento, aliás, desse tipo de receptor, que são os bastonetes. Tranquilo? Então, basicamente, a visão humana, ela tem essas partes, essas características. Aí, convém a gente lembrar duas coisas. Primeiro, aqui existe um líquido, tá, senhores? Ó, um líquido aqui, ó. Entre esta camada da esclerótica e essa camada da coroide, existe um líquido. Este líquido é chamado, então, de humor aquoso. Humor aquoso. Ok? Aqui dentro também tem um líquido.
Este líquido que fica dentro da retina é então chamado de humor vítreo. Humor vítreo, tá? Outra coisa importante de a gente falar é o funcionamento do cristalino, no que diz respeito ao foco dele. Então é muito importante você perceber o seguinte, ó, o cristalino, ele é uma lente assim, né? Uma lente biconvexa, mais ou menos assim, tá? Então ele tem um diâmetro X. Dependendo de onde está o objeto que você está focando, esse diâmetro pode diminuir ou aumentar. Por exemplo, se você está olhando um objeto longe dos seus olhos, você vai perceber que o seu cristalino, ele vai ficar assim, ó, achatadinho, ó, achatadinho. Então você tem musculaturas aqui, ó, musculaturas que controlam o alargamento e a diminuição, o estreitamento do cristalino. Quando o objeto está muito perto, você percebe que o teu cristalino fica mais gordinho, assim, ó, fica mais dilatado. Quem é que faz isso? Essa musculatura que controla, então, o achatamento ou alargamento do cristalino. Então, por que o cristalino faz isso? Para acomodar melhor a luz, o raio solar que está entrando. Então, se você está focando o objeto e esse objeto está mais longe, você tem, então, um cristalino mais achatado. Se esse objeto está muito perto, você tem, então, o cristalino mais alongadinho, ok? Se é uma meia distância, então, ele vai se adaptando. A gente chama essa capacidade do cristalino de acuidade visual, né? Acuidade visual, ou seja, a capacidade que o cristalino tem de determinar o foco. O foco. A pessoa, mas como assim? A luz entra? É, querido, a gente sabe que a luz entra pela córnea, passa então pelo humor aquoso, passa pela pupila, chega no cristalino. O cristalino foca. O fotorreceptor, então, capta esta luz, cria um impulso elétrico e manda para o cérebro. O cérebro codifica esse impulso elétrico e forma uma imagem aqui dentro da retina. Beleza? Basicamente é assim que se forma a imagem. Tá? Quais são os principais problemas relacionados à visão? Aí eu vou destacar hipermetropia, miopia, astigmatismo, presbiopia, catarata e glaucoma. Percebe que tem mais um monte. Vamos destacar esses 6 a princípio. Tá? Miopia é o seguinte, miopia, o cara tem um globo ocular alongado. Ó, o cara tem um globo ocular alongado. É maior do que deveria. Se ele é alongado, ó, alongado, ele tem dificuldade de enxergar de longe. De longe. Lembra? Alongado, longe. Então, a dificuldade para o cara que tem miopia é enxergar de longe. A imagem se forma, então, antes da retina. Antes da retina. E eu acabo tendo, então, que usar para corrigir esse problema, porque a imagem acaba se formando aqui, ó, bem antes da retina. Então, eu vou ter que botar uma lente que joga essa imagem lá atrás, já que ele tem o corpo alongado. E essa lente passa a ser, então, uma lente o quê? Divergente. Beleza? Divergente, para corrigir esse problema. Então, isso é a miopia. O que é a hipermetropia? É o contrário da miopia, beleza? Você tem um globo ocular, olha aqui, ó, curto. Você tem um globo ocular curto, menor do que o normal. E aí eu tenho dificuldade de enxergar de perto. Perto, o problema é perto. A imagem se forma depois da retina. Depois da retina. E para correção, eu acabo usando, então, uma lente que vai convergir estes raios. Uma lente convergente, né? Porque, teoricamente, a imagem se formaria aqui. Claro, ela não se forma atrás da retina, é modo de dizer. Na realidade, a luz, ela passa do ponto da fóvea da mácula central. Então, eu uso uma lente convergente, para focar aqui na fóvea deste rapazote, beleza? Você não vai ter miopia e hipermetropia no mesmo olho, concorda? Tranquilo?
O que é astigmatismo? Astigmatismo é o seguinte, o globo ocular teoricamente é normal. O que acontece é que esta parte aqui, ó, chamada de córnea, você tem um erro desta curvatura. Porque você vai lembrar que a córnea, ela precisa ser assim, ó, bonitinha, ter uma curvatura certinha, para que o raio não sofra reflexão, para que o raio não vá para tudo quanto é lado. E o que esse cara que tem astigmatismo apresenta? Um erro nessa curvatura. Erro na curvatura da córnea. Da córnea, ok? Então, quando você apresenta este erro na curvatura da córnea, você dificulta a entrada da luz e esse paciente, então, acaba tendo dificuldade de enxergar como? De perto e de longe. Perto e longe, para ele, passa a ser um problema, tá? Então, astigmatismo, o problema está na córnea desse paciente, tá? O que é presbiopia? Lembra que eu falei para ti, há uns 2 minutos atrás, que o cristalino, ele pode achatar ou alargar? Achatar ou alargar? Perto, ele achata. Não, desculpa. Perto, ele alarga. Longe, ele achata. Então, ele tem essa capacidade de contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Quem faz isso com o cristalino é uma musculatura chamada de músculos ciliares. A pessoa que tem presbiopia, ela perdeu essa capacidade. Ou seja, não importa se você está perto ou se você está longe do objeto, o cristalino, ele se mantém com praticamente a mesma curvatura. Ó, a mesma curvatura. Então, você tem um problema aqui, ó, nos músculos ciliares. E qual é o problema? Eu vou ter problema de foco. O paciente vai ter uma diminuição no foco. Ele vai ter problema, ele começa a embaçar. Aí ele começa a botar o braço mais para frente, o braço mais para trás, e aí os caras, outro tá com a vista cansada. Tá com a vista cansada. Isso é a presbiopia. Então, aqui o problema é do globo ocular. Aqui é na córnea, aqui é na musculatura ciliar, que não consegue mais dilatar e contrair o cristalino. Beleza? E a catarata? A catarata é quando o cristalino se torna opaco. O cristalino se torna opaco. Porque o cristalino, o próprio nome está dizendo, ele tem que ser uma lente completamente cristalina, transparente. Pessoal, mas por que eu não posso botar um vidro fumê ali, uma película? Porque a luz não passa, concorda? E o que você quer é que a luz passe e chegue na retina. O que acontece? Em alguns casos, existe uma quantidade muito grande de proteína no humor aquoso, tá? Então, lá no humor aquoso, que é aquele líquido entre a coroide e a esclerótila, lá no humor aquoso, começa então a precipitar uma quantidade muito grande de proteínas. E essas proteínas que estão precipitando no cristalino, deixam o cristalino opaco. Deixando o cristalino opaco, você vai ter então uma diminuição na entrada da luz. E a pessoa então adquire o que a gente chama de catarata, que se não tratado, hoje tem cirurgia laser, então vai consultar um oftalmologista, né? Mas pode levar a cegueira total, a cegueira completa. Beleza? E o glaucoma? O glaucoma tem a ver também com outro humor, com outro líquido. Só que é o líquido dentro da retina. Geralmente, né? Estou falando os principais tipos de glaucoma. Geralmente tem um aumento do humor vítreo. Do humor vítreo. Ok? Tá, professor, e daí? E daí que se você aumentar muito este humor vítreo aqui dentro do globo ocular, você vai causar, então, por consequência, um aumento da pressão interna do olho. Um aumento da pressão ocular. Ok? E este aumento da pressão ocular pode, sim, levar à cegueira, porque pode danificar de maneira irreversível os fotorreceptores que se encontram nele. Tá? Aí esse tipo de problema, então, é chamado de glaucoma. Você percebe que eu resumi de maneira bem clara e bem didática os principais problemas de visão. Tá? Se você for para a medicina ou para a área da saúde, principalmente para a oftalmologia, você vai ver que é muito mais problemático do que eu simplifiquei aqui. Isso aqui é o que cai no ensino médio, é o que vai aparecer nas nossas provas de vestibulares. Beleza? Espero que você tenha entendido visão. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Um forte abraço, um forte beijo na alma. Fui!